Há uma guerra acontecendo agora mesmo. Ela não estremece os céus com bombas, nem é registrada pelas manchetes. Mas seus efeitos são mais devastadores do que qualquer conflito já travado pela humanidade. É uma guerra invisível. Uma guerra antiga. E você, querendo ou não, já nasceu nela. Essa batalha não começou com exércitos terrenos. Ela não se organiza em campos de guerra, mas em dimensões que nossos olhos não conseguem enxergar. Seus soldados não usam uniformes, mas habitam os pensamentos, as decisões e os destinos das pessoas. E a Terra, desde o seu princípio, tornou-se campo de batalha de algo muito maior do que podemos imaginar. No episódio 1, vimos onde tudo começou, a origem do mal. Como um ser criado para a luz, escolheu o caminho das trevas. Mas agora, nesta continuação, avançamos para o próximo movimento dessa história real e profética. O conflito desceu à terra, e o que era espiritual passou a interferir diretamente na humanidade. A guerra entre o bem e o mal não é simbólica. Ela moldou civilizações, causou quedas de impérios, destruiu famílias e ainda hoje influencia silenciosamente as escolhas que fazemos. Não estamos lidando com mitos antigos, mas com uma realidade que afeta todas as esferas da vida humana. Você já sentiu como se estivesse lutando contra algo que não entende? Já teve a sensação de que há forças maiores tentando controlar o rumo da sua vida? Talvez você esteja mais envolvido nessa guerra do que imagina. Hoje, vamos revelar como essa guerra espiritual começou a se desenrolar aqui na Terra. Desde o Éden até os primeiros povos, veremos como a presença do mal tentou corromper tudo, o que Deus havia criado com perfeição. E como Deus, mesmo assim, traçou um plano silencioso e poderoso de redenção. Nada do que acontece em sua vida é por acaso. Cada dor, cada dúvida, cada queda, tudo está conectado a esse cenário invisível que começou há milênios. E se você abrir os olhos da fé, poderá entender a verdadeira razão da sua existência. Este episódio vai te mostrar que por trás da aparente normalidade da vida, há uma guerra que jamais cessou e você não pode mais ignorá-la. Por quê? Quem ignora que está em guerra já perdeu. É hora de acordar, de se posicionar, de compreender que você foi criado por um propósito maior do que simplesmente sobreviver. Deus não te criou para ser uma vítima dessa guerra, mas um instrumento de vitória. E se você ainda não assistiu ao primeiro episódio, A Origem do Mal, volte e assista. Porque para entender o campo de batalha em que vivemos hoje, você precisa conhecer a rebelião que começou nos céus. Agora, prepare-se. O conflito chegou até nós. Quando Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, não estavam apenas vivendo em um paraíso físico. Estavam no centro de uma disputa espiritual colossal. O mesmo inimigo que ousou se levantar contra Deus no céu, agora havia descido à terra. Mas ele não veio com espadas nem trovões, veio com palavras, veio com dúvida. A serpente não atacou Eva com força, mas com uma pergunta. Foi isso mesmo que Deus disse? Com essa frase, o inimigo colocou o primeiro tijolo de desconfiança no coração humano. E quando a confiança em Deus foi quebrada, a humanidade caiu. A guerra invisível venceu sua primeira batalha no coração do homem. O pecado não foi apenas uma desobediência, foi um rompimento espiritual. Deus havia criado o ser humano para andar com ele, para viver em harmonia com o Criador. Mas agora, por influência direta do inimigo, esse relacionamento foi ferido. A terra que era plena de paz tornou-se campo de batalha. A primeira consequência visível dessa guerra foi o medo. Adão e Eva se esconderam de Deus. O homem passou a temer a presença daquele que o criou. Isso não foi apenas uma reação emocional, foi o efeito direto de uma guerra espiritual travada dentro da alma humana. O inimigo agora havia plantado raízes. Logo após a queda, vemos Caim matando Abel.
A guerra que começou nos céus e desceu à terra no Éden, agora se espalhava nas relações humanas. O mal se infiltrou em famílias, destruiu alianças e gerou uma linhagem perversa. O pecado não parou. Cresceu, se multiplicou, se institucionalizou. Quando chegamos à geração de Noé, Deus olha para a humanidade e vê que os pensamentos dos homens eram continuamente maus. A terra havia se corrompido por completo. O campo de batalha se expandia. O inimigo, com sua semente de rebelião, havia espalhado trevas por todas as partes. Mas mesmo assim, Deus preservou um remanescente. Noé foi achado justo. Isso mostra que em meio à guerra, Deus sempre levanta resistência. Sempre há uma voz, uma família, um profeta que se mantém fiel. A guerra é invisível, mas a fidelidade é visível para Deus. O dilúvio não foi apenas um julgamento físico, mas uma resposta espiritual. Deus varreu o mundo não por crueldade, mas para preservar o plano redentor. A linhagem do Messias precisava ser preservada, e o inimigo sabia disso. Por isso tentou, desde o início, contaminar essa linha. Após o dilúvio, o inimigo mudou de estratégia. A guerra invisível agora se tornava ideológica. Em Babel, vemos o surgimento da primeira tentativa de governo unificado contrário a Deus. Uma torre, um símbolo de autossuficiência, uma cidade erguida para que o nome do homem fosse exaltado. Deus confundiu as línguas, não para destruir a comunicação humana, mas para frear um sistema de rebelião que já estava sendo arquitetado. O plano do inimigo sempre foi criar uma estrutura onde Deus não seja necessário, mas Deus, soberano, sempre intervém. Após Babel, Deus chama Abraão. De novo, vemos Deus levantando uma aliança. A guerra espiritual não é travada apenas com confrontos, mas com pactos. E ao escolher Abraão, Deus estabelece uma linha espiritual que atravessará toda a história bíblica. O campo de batalha agora terá um povo específico, Israel. O chamado de Abraão é mais do que o início de uma nação. É a resposta divina para uma terra em guerra. Onde há caos, Deus envia propósito. Onde há trevas, Deus acende uma chama de promessa. A guerra continua, mas agora há uma direção. Abraão enfrenta provações, tentações, mentiras, mas mantém a fé. A guerra invisível está em cada decisão. Quando mente sobre Sara no Egito, vemos que o inimigo continua tentando sabotar o plano divino, mas Deus, gracioso, ainda conduz sua promessa. Isaac nasce e a promessa continua, mas os conflitos se multiplicam. Jacó e Esaú, irmãos em guerra. Novamente o padrão se repete. O inimigo tenta dividir, gerar ódio, enfraquecer a aliança. Mas Deus transforma até os enganadores em patriarcas. Jacó luta com o anjo, literalmente, um símbolo claro de que o conflito espiritual é real. Mas ele sai marcado. O nome muda. Agora é Israel, o homem que lutou com Deus e venceu. O campo de batalha está desenhado. De um lado, a linhagem da promessa, do outro, a linhagem da rebelião. Os 12 filhos de Jacó formam as tribos. Mas a guerra continua. José é vendido pelos irmãos. Inveja, mentira, traição. O inimigo não para. Ele usa o coração humano como campo de sua influência. Mas Deus transforma o mal em bem. José sobe ao trono no Egito. A guerra é silenciosa, mas constante. E mesmo quando Israel prospera no Egito, o inimigo levanta Faraó. O povo de Deus é escravizado. A linhagem da promessa está em perigo. Mas Deus levanta um libertador, Moisés. O nascimento de Moisés já mostra a tensão espiritual. Um decreto de morte para os meninos hebreus. O inimigo sabia que algo grandioso estava por vir. Ele tenta sempre atacar antes que o plano divino floresça. Mas Deus preserva Moisés.
e o esconde no próprio palácio do inimigo. Enquanto o povo sofre no Egito, o céu está agindo. Deus nunca está ausente no meio da guerra. A terra pode parecer dominada, mas há promessas que não podem ser apagadas. Há profecias que serão cumpridas. Moisés retorna, e quando confronta Faraó, não é apenas um embate político, mas espiritual. Os magos do Egito imitam sinais. Há um confronto entre o poder de Deus e as forças ocultas daquele império. A guerra invisível se revela. E quando o povo finalmente sai do Egito, vemos que o livramento é mais do que geográfico, é espiritual. A terra está em guerra e o plano de redenção de Deus continua avançando. Davi surge como uma resposta divina ao fracasso de Saul, um jovem segundo o coração de Deus, que compreende que as maiores batalhas não são vencidas com espadas, mas com confiança no Senhor. Quando encara Golias, Davi nos mostra o retrato de alguém que enxerga além do visível. Ele não vê um gigante, vê uma afronta ao Deus vivo. Enquanto o exército treme, Davi corre para o campo de batalha com uma funda e uma fé inabalável. Essa cena revela muito mais do que coragem. Mostra o poder de uma visão espiritual afiada. Golias era uma ameaça visível, mas o verdadeiro inimigo era o medo invisível que paralisava Israel. Com a queda do gigante, Israel experimenta vitória. Mas a guerra espiritual continua. Davi enfrenta perseguições de Saul, traições internas, tentações no poder. A guerra muda de cenário, mas não termina. E o inimigo usa agora o sucesso como armadilha. O trono não é apenas honra, é teste. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi falha. Seu pecado com Batseba mostra que ninguém está imune. O inimigo encontrou uma brecha. O pecado de Davi não destrói apenas sua consciência, afeta sua casa, sua família, sua linhagem. A guerra invisível atinge gerações. Mas Davi se arrepende. E o arrependimento é uma arma que o inimigo não pode combater. O Salmo 51 é um grito de quem reconhece a profundidade da batalha e decide não esconder feridas, mas expô-las à cura de Deus. E isso muda tudo. Deus restaura. Após Davi vem Salomão. Começa com sabedoria, termina com idolatria. O homem mais sábio se perde por causa do coração dividido. Mulheres estrangeiras, deuses estranhos, altares pagãos. A guerra invisível encontrou espaço no luxo, no conforto, na diplomacia. Salomão construiu o templo, mas também erigiu altares a outros deuses. A casa de Deus dividiu espaço com lugares de culto ao inimigo. Isso é grave. E essa divisão se espalha. Após sua morte, o reino se divide norte e sul, Judá e Israel. Uma nação ferida, fragilizada espiritualmente. A partir daí, reis maus se levantam. Profetas são perseguidos. A idolatria se espalha. O povo de Deus começa a aparecer com os povos pagãos. A guerra invisível agora assume uma forma institucionalizada. Sacrifícios a ídolos, injustiças, corrupção. O templo continua de pé, mas o coração está longe. Os profetas são enviados como sentinelas. Elias desafia os profetas de Baal. Fogo do céu desce, um milagre visível. Mas logo após, Elias foge. Está cansado, depressivo. Isso nos ensina que até os maiores guerreiros espirituais podem ser atingidos quando a guerra é constante e solitária. Deus, então, se revela a Elias não no vento nem no fogo, mas em um sussurro. A guerra invisível exige sensibilidade espiritual. Nem sempre será no barulho, às vezes será na quietude, na intimidade, na escuta atenta. O tempo passa. Jeremias chora por Jerusalém. Os avisos são ignorados. O inimigo se aproxima e o império da Babilônia invade, destrói, leva cativos. A guerra invisível se materializa em ruínas, mas tudo começou com negligência espiritual.
com o abandono da aliança. No cativeiro, Deus ainda fala. Usa homens como Daniel que não se dobram, que oram mesmo quando a lei proíbe, que preferem a cova dos leões à desistência da fé. A guerra continua, mas a fidelidade permanece como estandarte. Daniel ora, jejua, interpreta sonhos, resiste e recebe visões sobre o futuro. Ele vê que a guerra não é apenas presente, mas também profética. As batalhas de hoje preparam os cenários de amanhã, e o inimigo sabe disso. Ele tenta interromper, atrasar, confundir. Ezequiel, em meio ao exílio, vê a glória de Deus. Vê rodas dentro de rodas, visões celestiais. Mesmo em terra estranha, o céu se move. Isso nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda fala, ainda age, ainda vence. Após 70 anos, Deus move Ciro, rei da Pérsia, para libertar os cativos. Um rei pagão, usado por Deus, porque mesmo em meio à guerra invisível, Deus continua sendo soberano, nada escapa ao seu controle. O povo retorna, reconstrói o templo, mas enfrenta oposição, inimigos externos e desânimo interno. Neemias reconstrói os muros com espada em uma mão e ferramenta na outra. Uma imagem perfeita da vida espiritual, trabalhar e guerrear ao mesmo tempo. Esdras restaura a lei. O povo chora ao ouvir a palavra. Eles percebem o quanto se afastaram. O retorno à verdade é sempre um movimento espiritual. A guerra invisível é vencida quando a verdade ocupa o centro novamente. Mesmo assim, há um silêncio que paira ao final do Antigo Testamento. 400 anos onde Deus parece calar, mas o inimigo continua agindo. E é nesse silêncio que o próximo capítulo começará. Mas esse será tema de outro episódio. Por agora, a história nos ensinou que a terra nunca deixou de ser um campo de batalha. Que cada passo de Israel foi marcado por enfrentamentos visíveis e invisíveis. E que o coração humano sempre foi o território mais disputado nessa guerra. A jornada pelo Antigo Testamento nos mostrou algo que muitos ignoram. A história da humanidade é, acima de tudo, uma história de guerra espiritual. Desde o Éden até o retorno dos exilados, cada capítulo carrega ecos de uma batalha que não se vê com os olhos, mas que molda destinos e nações. Essa guerra não é travada apenas com espadas ou exércitos. É decidida nos altares, nas decisões pessoais, nas alianças feitas em nome de interesses políticos ou desejos do coração. O que parecia ser apenas uma escolha comum, frequentemente era o reflexo de uma influência espiritual sutil, mas letal. Deus, ao longo de toda essa narrativa, nunca ficou inerte. Mesmo quando o povo falhava, mesmo quando os reis se desviavam, mesmo quando os profetas eram silenciados, a mão do Senhor continuava operando. Porque a guerra invisível pode ser intensa, mas o Deus que governa sobre ela é soberano. Cada personagem que vimos, de Moisés a Elias, de Davi a Neemias, não era apenas um líder, mas um soldado em uma guerra espiritual. Seus sucessos e quedas revelam que o inimigo trabalha de maneira inteligente, incansável e profundamente estratégica, e que a vigilância espiritual é vital. Mas essa guerra não terminou com o exílio nem com a reconstrução de Jerusalém. Ela continua. E o silêncio que encerra o Antigo Testamento não é um fim, mas uma preparação para um novo capítulo. Um capítulo que ainda será contado em episódios futuros desta série. Agora, olhe para a sua própria vida. Será que você tem percebido essa guerra? Será que tem reconhecido os ataques invisíveis? Será que tem se armado com a verdade, com a oração, com a vigilância? Ou tem sido distraído pelas estratégias sutis do inimigo? Se este episódio te impactou, é porque você está despertando para uma realidade que não pode mais ser ignorada. E se você ainda não assistiu ao primeiro episódio,
A Origem do Mal, volte lá e veja onde tudo começou. Entenda quem é o inimigo, qual é o plano e como tudo se desenrolou até agora. Esta série está apenas começando e a sua participação é fundamental. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho para não perder os próximos episódios e, principalmente, deixe seu comentário. Diga o que mais te impactou neste episódio. Vamos construir juntos essa jornada de revelação. Compartilhe este vídeo com quem precisa acordar para essa guerra invisível, com quem ainda acha que a vida é apenas o que se vê. Porque a maior estratégia do inimigo é fazer com que o mundo ignore que ele existe. E nós estamos aqui para denunciar as trevas com a luz da verdade. Prepare-se. Nos próximos episódios, entraremos em novos campos de batalha. Mas, por agora, feche os olhos, reflita e pergunte a si mesmo: qual lado dessa guerra você tem alimentado?